nosso primeiro entrevistado é o advogado Marcelo Brabo, ele que uma das especialidades dele é justamente a Justiça Eleitoral. Ele está aqui para falar conosco sobre possíveis mudanças no sistema eleitoral brasileiro. Ô Marcelo, bom dia, muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu gostaria de saber inicialmente a sua opinião sobre essa questão polêmica da possibilidade ou não de se ter implantado o voto impresso aqui no Brasil. Flávio, bom dia aos amigos do Conjuntura. É uma situação, Flávio, que na minha concepção a gente está tratando da situação menor que tem no nosso sistema eleitoral. Eu acho que nós temos situações muito mais relevantes que a gente precisaria tratar. A gente precisa sim de uma reforma política, eleitoral e partidária aprofundada e bem alargada. Você tratar do voto impresso, com todo o respeito daqueles que pensam de maneira contrária, eu acho que a gente diminuir toda a discussão e temática que a gente tem. Até porque, primeiro, o Supremo já disse em outras oportunidades que o voto impresso é inconstitucional. A tendência natural, se submetida ao Supremo, é que vai dizer a mesma coisa. Segunda situação, a gente tem um sistema eleitoral que, bom ou ruim, até hoje ninguém provou que existe qualquer fraude na urna eletrônica. A fraude que existe é a fraude humana e ela vai continuar existindo. No meu conceber, eu acho que era o ideal você aprimorar a urna eletrônica e os mecanismos de votação. Talvez até entrar com a possibilidade da leitura facial, fora a situação da digital, que já aconteceu no passado e que é muito bem-vindo. A biometria foi um grande avanço e talvez agora fosse o momento da gente aperfeiçoar e fortalecer. E além disso tudo, tem um custo do correspondente a 3 bilhões de reais. E todo esse custo, quem vai arcar, somos nós contribuintes. E você vai trazer, querendo ou não, a judicialização do processo eleitoral. Basta uma pessoa errar no voto, dizendo que votou no candidato A e terminou no voto impresso, o candidato B não apareceu. A gente vai trazer uma celeuma enorme para um sistema que eu não digo que é perfeito, até porque todo sistema pode ser objeto de eventual aperfeiçoamento. Mas um sistema que até hoje ninguém provou que tem realmente fraude e que essa fraude é possível. Até porque a urna eletrônica ela não está conectada à internet, ela trabalha de maneira remota. Já trabalhei em inúmeras eleições, tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar com o próprio Brunazzi, numa perícia que foi feita aqui em Alagoas, e não me convenci da possibilidade de eventual fraude. Eu continuo acreditando no sistema eleitoral, eu acho que o sistema é bom, ele facilita o resultado, a gente evita aquele sistema do passado, da própria análise dos votos impressos, onde tinha muitas dúvidas e consequências das mais diversas. Bom, quem pretende o voto impresso, a volta do voto impresso, pretende também o voto auditável. Como é que seria isso, doutor Marcelo? Olha, é uma coisa que não tem muita justificativa. Você tem algumas ideias, mas você não tem uma parametrização tão bem definida. E outra coisa, todo o sistema hoje, desde o emprenhamento das urnas, a fase preparatória, é tudo acompanhado pelos partidos políticos, pela OAB. A população pode participar, já tive a oportunidade de participar. No dia da eleição, você tem uma urna exclusiva para fazer a testagem. Então, você já tem mecanismos de auditagem. Talvez não sejam os perfeitos. Agora, você precisa colocar bem definido o que é essa auditagem, o que ela vai repercutir. E não podemos também ficar num processo eleitoral como acontece nos Estados Unidos, que você acaba a eleição e você fica aguardando, sem prazo, uma eventual definição dos vencedores e perdedores. Bom, até que ponto o voto impresso ele poderia implicar na quebra do sigilo do voto? É uma preocupação de algumas pessoas. Da forma como está, é possível, até porque você vai deflagrar um processo e alguém vai ter que dizer que votou num candidato e apareceu o outro. Então, a quebra do sigilo do voto vai aparecer. E o político, ele sempre, por natureza, Flávio, ele tem sempre mecanismos de poder burlar o sistema. Da mesma forma que já tivemos votos carbono, carreirinha, mecanismos que as pessoas pensavam que podia votar e identificar o voto, certamente com o voto impresso é mais uma fragilidade a trazer para o sistema. Outra coisa, o Congresso está querendo mexer nessa questão eleitoral e há quem diga que até poderia criar uma espécie de um código de processo eleitoral, com algumas reformas que o Congresso, repito, poderia aprovar. A sua opinião? Olha, eu sou a favor, não sou contra o Código de Processo Eleitoral, até porque a gente critica por demais o poder normativo da Justiça Eleitoral. Em cada eleição, a Justiça Eleitoral edita resoluções e as resoluções, por vezes, transbordam da própria legislação eleitoral. Agora, acho que a gente tem pouco tempo, nós estamos entrando em junho,
para ter essa consagração aí de eventuais mecanismos a serem utilizados já a partir de setembro, o tempo é exíguo e talvez a gente não teve o necessário amadurecimento. Eu gosto sim, sou a favor da reforma, acho que ela tem que ser aprofundada. Agora, o ideal é que ela tivesse uma discussão ampliada, não apenas no âmbito de uma comissão especial dentro do Congresso Nacional. É comum o TSE estabelecer regras com relação ao processo legislativo? Sempre acontece. E, vez ou outra, termina acontecendo choques entre o que consta da legislação e o que consta das resoluções. Eu acho que esse mecanismo do poder normativo, ele precisa, sim, ser regulado. Agora, talvez nós não tenhamos tempo para tratar com a seriedade que merece. Quais seriam os pontos que, na sua opinião, poderiam constar de uma eventual reforma eleitoral? Olha, Flávio, a primeira coisa que nós temos que fazer é fortalecimento dos partidos políticos. Hoje nós temos partidos de tudo que é lado e sem uma definição muito clara, o que é direito, o que é esquerdo, o que é centro, sem saber qual é a ideologia, muitos apenas em razão do fisiologismo, apenas estão somente para ter o fundo partidário e ter a possibilidade de propor ações diretas de inconstitucionalidade. É o primeiro dos pontos. Outro era a definição se a gente vai partir para um sistema aí de distritão, se a gente vai ter a eleição dos mais votados. A gente precisa de uma definição. Só que essas mudanças, elas passam por muita coisa. Então, eu tenho que ter um amadurecimento, eu tenho que saber quais as consequências. Aí, observar mais que, em regra, essas mudanças, elas ocorrem de maneira mais aprofundada nas eleições municipais. Em regra, as eleições municipais são a cobaia das eleições, onde você faz os testes. Esses testes, na maioria das vezes, não acontecem em eleição presidencial ou de governadores. Há quem sugira mudança no que diz respeito às pesquisas eleitorais. São pessoas que, eu até penso assim, acho que a divulgação da pesquisa eleitoral a 3 dias da eleição, por exemplo, prejudica, pode influenciar o eleitor a atender para determinado candidato. É a minha opinião, não sei se o senhor concorda. Concordo, integralmente. Acho que poderia se modificar sim. E vou mais além, eu acho que você deveria ter um número de pesquisas por instituto, de forma tal que o instituto fizesse uma programação prévia. Eu acho que o pior hoje é você não ter uma programação prévia, nem de instituto, nem de partidos políticos. Você, no momento que você vai tendo um resultado positivo ou negativo, você começa a ter uma pluralidade maior de eventuais pesquisas e institutos. O senhor acredita na possibilidade de voltarem as empresas privadas a financiar as campanhas? Flávio, olha, a gente chegou à conclusão de que foi um grande ato falho. Até porque você não combate a corrupção evitando a doação de particulares. E você trouxe o financiamento público de campanha. Essa conta está sendo paga no final das contas por todos nós. A gente precisa se instrumentalizar isso. Agora, o que precisa é criar critérios. Eu não sou contra a doação por pessoas jurídicas. Eu acho que o que faltaram foi critérios mais rígidos. Quem presta serviço à atividade pública não pode fazer a doação. Você tem que saber distinguir e identificar com bastante clareza essas situações. Até porque um eventual doador era uma pessoa que tinha interesse naquela candidatura, de catapultar a candidatura, de ter um resultado positivo e ter um benefício, não apenas eleitoral, mas certamente contratual. O que é que o senhor acha com relação à restrição da utilização dos meios de comunicação? Olha, eu sou contra. Eu acho que a liberdade de imprensa ela tem que ser a mais ampla possível. A nossa Constituição concebeu um modelo quase que perfeito. O que a gente precisa é sempre criar algumas balizas. Por exemplo, fake news tem que ser combatida de maneira efetiva. A gente até que nas últimas eleições conseguiu combater, não da maneira ideal, mas conseguimos combater. O que a gente precisa é criar mecanismos. E a forma de criar mecanismos é justamente endurecendo as penas. E quanto à propaganda eleitoral? Olha, a propaganda, Flávio, eu acho que ela tem que ser a mais aberta possível. Até porque, se a gente tiver limitações, como vem acontecendo ao longo das eleições, você termina consagrando ou mantendo apenas aqueles que já estão no poder. Uma outra coisa que se questiona é quanto à participação do agente público nas campanhas eleitorais. E quanto a isso? Olha, Flávio, eu sou contra a figura da reeleição. Até porque, mesmo que você tenha um gestor, uma pessoa independente, uma pessoa cônscia das suas obrigações e direitos, às vezes o abuso não parte dele, mas parte da estrutura, daqueles apaniguados que querem manter os seus postos.
Então, a reeleição ela é danosa. Eu acho que talvez fosse o momento da gente repensar e até unificar os mandatos para diminuir o custo. A gente evitava o carreirismo político, aquele que perdeu para governador vai ser candidato a prefeito, o que perdeu para prefeito pode ser candidato a governador. Talvez fosse um grande avanço. Agora, para isso, a gente precisaria de tempo para ter uma discussão bastante alongada, aprofundada, analisando aí numa medida de pesos e consequências. Bom, com relação a essa possibilidade de coincidência de mandatos, discutiu-se isso ano passado, naquela eleição de 2020, né? Mas, por fim, o TSE resolveu fazer a eleição, digamos assim, na marra mesmo, forçou a barra, fez a eleição, que até hoje é questionado por muita gente. Por quê? Por conta da pandemia, né? Porque gerou vários casos de aglomeração, essas coisas todas. E o senhor acha que é momento ainda para se voltar a discutir isso já a partir de 2022? Eu acredito que sim, eu não vejo nenhum impedimento que a gente possa discutir. É claro que para esta eleição nós temos uma grande dificuldade. Nós estamos no último dia de maio, já amanhã já é o mês de junho, e tem que estar todos esses critérios e a legislação definida até o final de setembro. Ou seja, falta muito pouco tempo para muita coisa que deve ser tratada e abordada. E nessa possível reforma eleitoral que passaria pelo Congresso, o que é que poderia, na sua opinião, acontecer no que diz respeito à lei da ficha limpa? Será que poderia ela ser mais abrandada do que já foi? Tem um sentimento por parte de alguns congressistas nesse sentido. Eu acho que eu era um crítico muito voraz da lei da ficha limpa, até porque ela quebrou algumas situações que nós tínhamos como muito caras, que era o princípio da anualidade eleitoral, terminou aumentando penas quando você estava no curso cumprimento das penas, mas eu acho que hoje ela está efetivada. A gente pode até aprimorar, mas não pode diminuir. Eu acho que a lei da ficha limpa trouxe uma grande vantagem para a sociedade. E acho que a sociedade, talvez o clamor social, não permita que a gente venha abrandar aqueles critérios criados. Ok, muito obrigado ao advogado Marcelo Bravo pela sua participação aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo e na volta a gente conversa com Álvaro Almeida, presidente da Federação da Agricultura do Estado de Alagoas. Até já.